E aí pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos concursandos, né? Todas concursandas aí do Instagram. Professor Ravan Leão. Hoje a gente vai falar sobre uma temática, desculpa, uma temática muito recorrente para concurso da banca IADES, que é sobre a questão das dimensões do princípio da legalidade em se tratando de direitos humanos, porque essa banca ela remete, né, as questões de DH ao direito penal, né, que é importante. A gente sabe que o direito penal vem com duas funções, de criar, de escolher comportamentos, né, que não são aceitos, são indesejados na sociedade, e para tanto o legislador vai lá e comina uma pena, né, ele faz uma individualização da pena legislativa com a ideia de que de parar de prevenir, né, de prevenir a delinquência e também de limitar o poder do Estado, né, em se tratando de direitos humanos. O foco maior é na limitação do poder do Estado. Então você que vai fazer concurso para a banca IADES, muito cuidado com o princípio da legalidade. Primeira coisa, a banca IADES adora o que é chamado de axioma, né? O que é chamado de brocardo, também de aforismo. É remeter a máximas em latim. Por exemplo, lex certa, lex stricta, nulla lex sine injuria. São termos que parecem estranhos no início, mas eles são recorrentes em concurso no âmbito de direitos humanos e também direito penal. E a banca IADES, na sua prova, nas provas aplicadas para a PMDF, ela deu uma ênfase muito grande nessa questão. Tá? Primeira situação. Lá na banca IADES, na prova da PMDF, em direitos humanos, quando ela tratou das dimensões do princípio da legalidade, deixa eu encostar aqui, pessoal, porque o cachorro está demais ali. Quando ela tratou das dimensões do princípio da legalidade, ela remeteu à Convenção Americana dos Direitos Humanos, o principal documento de direitos humanos, conhecido também como Pacto de São José da Costa Rica, aqui nas Américas. Eles tratando lá do princípio da legalidade trazido no próprio pacto ou na convenção. E essa legalidade também é tratada lá no artigo 11, no ponto 2, lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que a DUDH ela tem uma força normativa e os POGENS. Para alguns, ela tem força vinculante. Mas para o Brasil, que adota uma teoria relativa, porque o STF cria maneiras que os tratados e convenções tenham valor dentro do nosso território, a DUDH ela foge essa regra, porque ela é uma resolução de número 217, de 1948, emanada pelo organismo, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, tá? E assim, lá também trata da legalidade, tá? Então ficar de olho, a gente vai passar aqui um backup quanto a isso. Primeira situação, a legalidade penal, ela não se confunde com o princípio da legalidade da Constituição Federal. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, no inciso 2, vou ler aqui o que está dizendo lá, diz o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha só, nesse princípio aqui da legalidade, a doutrina entende que essa legalidade aqui está no sentido macro, o sentido amplo. Se é no sentido amplo, ela engloba todas as normativas previstas no artigo 59 da própria Constituição, que lá trata, né? Deixa eu até abrir aqui a Constituição para ler aqui para nós. Tem que ter 12 minutos aqui para falar aqui, galera, para fazer uma coisa bem dinâmica. Artigo 59 da Constituição, ele fala... Deixa eu ver aqui. Ó, o 59, ele trata, né, do processo legislativo, o que seria as espécies normativas. Emendas à Constituição, votação dos 2 turnos, né, das 2 casas legislativas, por 3/5 dos membros em cada casa. Está lá com previsão no artigo 5º, no parágrafo 3º, trazido pela emenda 45 do ano de 2004. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, leis provisórias, decretos legislativos, resolução. Beleza. Essa aqui é a legalidade em sentido
amplo. Quando eu trago para a legalidade penal, a própria Constituição, no seu inciso 39, o artigo 1º da LEP, ou da LEP não, o artigo 1º do Código Penal Brasileiro, ele traz o seguinte, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A doutrina entende que aqui temos a reserva legal, reservada à lei a criação do crime. Mas que lei é essa? A lei em sentido estrito para a doutrina. O que é a lei em sentido estrito? Não são todas as espécies normativas do artigo 59, não. Trataria-se de lei ordinária e lei complementar. Tá? Isso que a doutrina trabalha. Beleza. Agora, gente, você tem que ficar esperto para a tua prova de DUDH, por quê? Quando eu trato da legalidade penal, a Banchiades, ela trabalha muito a questão do axioma, né, do termo em latim lá do Brocardo, ficar de olho, chamado também de aforismo jurídico, tá? Ou máximas, né? O que você precisa saber? Que essa legalidade penal, que está dividida em reserva legal e anterioridade, só para questões assim mais profundas, não vai vir na sua prova assim. No ano de 1215, numa aula ministrada pelo grandioso, né, Fernando Capês, um doutrinador brasileiro, né, promotor no estado de São Paulo, está de procurador lá agora, o que acontece? Ele diz que em 1215 o rei John Lackland, ou João Sem Terra, ele foi instado a se abster das violações que ele fazia com os seus súditos. E aí a nobreza da época pressionou ele, e assim ele cria o princípio o Brocardo, nulla crime, nulla pena, sine legem. Não há crime sem lei anterior e não há pena sem prévia cominação legal. Tranquilo. E aí, pessoal, lá entre 1775, né, mais próximo ali de 1813, um outro nome, um grandioso nome da criminologia, da escola clássica da criminologia, e conhecido como o pai do direito penal. Ele é Paul Anselm Hitz von Feuerbach, conhecido como von Feuerbach ou Feuerbach. Feuerbach é conhecido como o pai do direito penal, porque diz a doutrina e a própria aula do mestre Capês, que ele trouxe esse princípio da legalidade, esse brocardo nulla crime, nulla pena sine legem, para o direito penal a partir de 1813. Tá? Só para você entender de onde é que surgiu isso. Era para dar uma limitação ao poder do Estado. Legal. Aí, gente, eu tenho lá na DUDH, lá no seu artigo 11, ela faz uma referência a essa legalidade penal, que deve haver a lei antes do crime, e ela deve estar prevista numa lei, deve ter uma razoabilidade na pena. E aí também, lá no decreto 678 de 98, na Convenção Americana dos Direitos Humanos, lembrando, DUDH, Força Normativa e os Cogens, ela tem uma força, justiça à força, é um princípio do direito internacional. Ela não foi internalizada por decreto, nem por quórum de emenda no nosso país. Ela tem o valor normativo e os cogens. Diferente da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que ela foi internalizada pelo decreto 678 de 98. E lá no seu artigo 9º também trata da legalidade. E é assim que as provas vêm cobrando, tá? E essa legalidade, ela está mais voltada para o que preconiza o inciso 39 e o artigo 1º do Código Penal, o 39 da CF e o 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal, ou seja, não há crime sem lei, ou seja, reservada à lei em sentido estrito, já falei que a doutrina coloca, tá? A criação do crime. E lei anterior, e aqui nasce, não há crime sem lei, reserva legal, reservada à lei a criação do crime. E anterior ainda, ou seja, o princípio da anterioridade penal, beleza? Tranquilo, e nem pena sem uma prévia cominação legal. Só quem comina a pena é o legislador. Só o legislador comina a pena. O magistrado, o juiz de direito, ele aplica a pena. Tá? Ele individualiza judicialmente, o outro individualiza de maneira legislativa. Eu tenho 3 individualizações da pena. A legislativa, quando é combinada, quando é criada a pena. Quando o juiz individualiza ali, observando o 59, por exemplo. E a individualização executória por meio da CTC, lá na LEP.
tá? Ficar de olho aqui. Quando eu venho para a legalidade, outra coisa que você tem que abrir o olho é o seguinte. A legalidade ela é diferente, né, a legalidade do inciso 2 da Constituição com o inciso 39, bem como o artigo 1º do Código Penal, que é a anterioridade e reserva penal. E ela ganha várias dimensões. Algumas, por exemplo, em latim, como lex scripta, lex populi, lex certa, lex clara, lex determinada, lex stricta e nulla lex sine injuria. E também lex prévia e lex rationabilis. Caramba, professor, que tanto de nome latim tem que estudar, porque a Banca Ares cobra isso, tá? O que seria, a partir das aulas aqui do Mestre Sanches, Capês, Luiz Flávio Gomes, tá? Algumas obras nessa linha. O que seria a lex scripta? A lex scripta, ou lei escrita. O nosso direito, né, ele trabalha o chamado civil law, né, ele pertence ao chamado civil law, e não ao common law, um direito costumeiro. Nós temos um direito positivado, um direito escrito, tá? Então essa que é a ideia. Por isso que ela só vai valer quando ela estiver publicada no Diário Oficial aqui no nosso país. Ela foi escrita, ela existe, ela é vigente, beleza? Ela existe, ela é eficaz e ela tem vigência. E aí ela vai existir. Pontes de Miranda fala de uma escada dessa validade das normas, tá? Beleza, eu tenho a Lex Populi. No Brasil, a Lex Populi, quando fala Lex Populi, é porque é a lei popular. A lei emana da vontade do povo. No nosso país, isso tem guarida no artigo 1º, parágrafo único do artigo 5º, que diz que todo poder emana do povo, exercido por representantes eleitos, tranquilo, ou diretamente na forma da Constituição. Ali é o chamado democracia semidireto. E a segunda parte é o princípio da participação democrática, né? Participação democrática é a participação direta. Essa é a lei popular. E o Brasil ainda, em se tratando de direito penal, coloca como fonte material do direito penal a União. A própria Constituição coloca isso. Cabe ao deputado federal e ao senador da República a criação do direito penal incriminador. A banca cobrou isso, a Banca Ares. Okay? Então essa é a lei popular. E aí, pessoal, medida provisória pode criar um tipo penal incriminador? Não. O STF já tratou isso lá no recurso extraordinário 254/818, por exemplo. Tá? Lex certa. A lei certa é o seguinte, que a lei penal deve ser indiscutível em seus termos. Taxativa. Princípio da taxatividade. Lei cerrada. Não pode descrever coisas de forma vaga. É matar alguém e não matar algo. É em virtude desse princípio que é questionada a questão dos crimes de perigo abstrato, porque ele não é, ou aqueles crimes vagos, por exemplo, aqueles crimes contra a questão da honra dos mortos. Um crime vago, né? É mais complicado isso. Ficar de olho nisso aí. Lex clara. É a lei clara, a lei deve ser entendível, inteligível, compreensível. Qualquer pessoa do povo deve conseguir entender o que a lei quer falar. Tá? Lei determinada ou lei estrita deve descrever fatos que possam ser, por experiência humana, comprovados em juízo. Tá? Tem como furtar o ar? Não, como é que eu vou comprovar esse juízo? Eu tenho que ter possibilidade dentro do discernimento de um homem médio, dentro da razão humana, de comprovar aquilo em juízo. Por isso que é uma lei determinada. Tá? E outro, quando falar lex stricta, é que o direito penal deve ser analisado de maneira mais restritiva. Ele não pode ter vedação da analogia em prejuízo ao réu. Tá? Nulla lex sine injuria. Aqui está ligado ao princípio da lesividade. Se não houver lesão ao bem jurídico protegido, não há falar na utilização da legalidade penal. E eu tenho a lex praevia, ou lex prévia, que a lei deve ser anterior, ou o princípio da anterioridade. Tranquilo? Beleza. E ainda, pessoal, por fim,
derradeira aqui, lex rationabilis, que a lei deve ser racional, ela tem que ter uma congruência, ela tem que funcionar de acordo com o entendimento da possibilidade humana. Tranquilo? Então, gente, essa que era a minha ideia aqui, trazer para vocês aqui um breve escopo sobre a legalidade no âmbito dos direitos humanos para banqueários, que não é fácil, é complexo. Revisem isso e vai dar certo na tua prova. A PMDF cobrou e muita gente ficou vendida lá, beleza? Vai dar certo, professor Ravan Leão. Entrei no site do processo concurso, vamos para cima aí. Para quem perguntou, estou gravando, é porque eu baixo para colocar no YouTube também, sobre o princípio da legalidade em se tratando de direitos humanos, tranquilo? Eu vou colocar, Paula, lá no YouTube, tudo que eu gravo aqui, eu coloco aqui no IGTV quando tem 12 minutos, e também lanço no YouTube, tá? Vamos dar uma olhada, vamos pegar forte aí, para a sua aprovação. Eu acho assim, inclusive eu estou me vigiando para falar menos palavrão, tá? Até fui indagado aí num curso que eu estive aí dando aula, lá no Espaço Campus lá da Asa Sul, o pessoal ficou meio chateado lá, porque eu disse algumas palavras na sala, até peço desculpas se porventura alguém se sentiu ofendido, mas o foco é sempre tornar a aula mais pedagógica, mais capaz de ser entendida, porque às vezes nem eu me entendo, né? É como o professor Uchoa fala, você não tiver sequelado, você não está estudando para concurso, tá? Quem estuda para concurso, como vocês, como eu, a gente já está mentalmente sequelado de alguma forma, e a gente vai dar certo, vai chegar lá e vai vencer, beleza? Forte abraço, um beijo no coração de todos vocês aí.